Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim e você está aqui no Espiritismo Fácil, canal onde a gente estuda um pouquinho de alguns temas espíritas e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, né, o nosso ESD online. Estamos estudando sobre a reencarnação e vamos seguir nesse tema por aqui. Então, vou compartilhar a tela para a gente lendo junto. Lembro sempre que dúvida, pergunta, pode deixar nos comentários, que sempre que eu tiver um tempinho e eu puder ajudar também, né? Eu passo por aqui para responder. Tá bom? Então, nós estamos no roteiro 2 desse capítulo aqui. Estamos tratando sobre as provas da reencarnação. É um tema interessantíssimo porque é quase a base, né, da doutrina espírita. Todas as religiões tratam de alguma forma sobre a vida após a morte, mas a grande diferença da doutrina espírita reside justamente aqui, porque a gente não morre e fica lá para toda a eternidade, a gente morre e volta algumas vezes, muitas vezes, que é justamente a reencarnação. Então, o objetivo desse capítulo é analisar as provas filosóficas e experimentais da reencarnação. Ele sempre traz aqui um conteúdo básico que vai se retomar durante o texto, então vou pular. E vamos chegar aqui nos subsídios, que é onde a gente começa mesmo o nosso estudo. Então, subsídios é o 4, né? 4.1, as provas da reencarnação. As provas ou evidências da reencarnação baseiam-se essencialmente nas ideias inatas que o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. É aquela pessoa que desde que nasceu a gente já percebe as inclinações daquela pessoa para algumas coisas e já é uma prova, né, de reencarnação, porque a pessoa já nasce com aquela tendência. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. Isso é interessante perceber, porque quem convive com criança, às vezes existem algumas crianças que é como se fossem velhos, né? São velhos em corpos de crianças, porque eles já têm dentro deles ali uma maturidade, às vezes um conhecimento tão grande que, claro, não vai estar muito exacerbado ainda na infância, mas que muitas vezes a gente chega a dizer, né, uma criança com espírito de velho, porque é isso, a gente já traz a intuição do que aprendemos antes. Então, são mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Então, quanto mais tempo tivermos sido criados, mais experiência teremos, né? Isso serve para essa vida agora que vivemos e na sucessão das vidas também, né? Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para o do corpo. Reuni em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos, supondo que um véu encubra todos os dias precedentes ao que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros instruídos, uns ainda, outros ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria
lhe dá a explicação simples, que é justamente a teoria da reencarnação, né? Lhe dá a explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se à teoria que não explica tudo a uma das que nada explicam? Isso é interessante de a gente ter em mente, porque a questão da reencarnação, ela é, por assim dizer, a base da justiça divina. Porque se a gente entendesse que Deus criasse almas com aptidões diferentes, umas boas, outras ruins, umas que vão sofrer, outras que não, onde está essa justiça divina tão falada, né? Como é que a gente vai poder acreditar nesse Deus se ele é tão injusto assim? Que alguém nasce e com pouco tempo morre e outros morrem velhos com 100 anos. Então, a doutrina da reencarnação pensada assim, dessa forma, ela é uma teoria que dá explicação simples, natural e lógica para todas as dúvidas que muitos temos, né, com relação à justiça divina. Então, ele segue aqui dizendo, né, as ideias inatas podem ser observadas na infância, porém, a rigor, elas são mais facilmente identificadas a partir da adolescência, período que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Na infância ainda estamos ali, claro, trazemos essa bagagem toda, mas, obviamente, ela não está ali totalmente exposta, né? Não estamos ali completamente formados na infância, especialmente até os 7 anos, que é quando se conclui a reencarnação. Então, a partir desse período, e especialmente na adolescência, como nos mostramos tal como somos, essas memórias voltam, né? Essas coisas que estavam ali voltam aos poucos. Embora aqui, o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, assim lhe regravarem no ser, em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se ache afinizado ou comprometido. Talvez por isso até que a adolescência seja um período tão difícil, né? Porque realmente, uma vez eu ouvi alguém no Instagram falando que quando você tem um adolescente em casa, você está sendo apresentado a um novo ser, diferente daquela criança com a qual você estava acostumada. E muitas vezes, talvez, a justificativa esteja aqui, né? Na adolescência, quando firmamos ali o nosso eu verdadeiro, que já tem aquela bagagem, precisamos nos reconectar com quem estamos próximos, né? A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luta da imortalidade. Nas lembranças, aqui é o segundo ponto, né, que comprova a reencarnação, que é nas lembranças das existências pretéritas. As lembranças das existências pretéritas, ou seja, alguém que lembra o que viveu, o que aconteceu, o que foi em outra vida, né? Então, as lembranças das existências pretéritas podem ser espontâneas ou provocadas. Em geral, surgem sob a forma de imagens fragmentárias, né, às vezes desconectadas, mas podem ocorrer flashes, clarões de memória que permitem recordações mais completas. As lembranças espontâneas aparecem naturalmente no estado de vigília ou durante o sono, não sendo possível a identificação da causa desencadeadora dessas lembranças na maioria das vezes. Nesse estado, a pessoa se vê envolvida por uma sensação de algo conhecido, experimentado ou visto, né, aquele famoso déjà vu. Segundo o estudioso espírita brasileiro e pesquisador rigoroso deste tipo específico de lembranças pretéritas, Hernani Guimarães de Andrade, os casos espontâneos de lembranças reencarnatórias manifestados por crianças e adultos não são tão raros como pode pensar-se. Entretanto, apenas cerca de 5% podem ser considerados suficientemente fortes e representando evidências seguras em apoio à tese da reencarnação. A gente às vezes escuta, pega alguma coisa isolada de alguém que lembrou de algo específico, ou que tem essa sensação de que já passou por aquilo, às vezes não damos importância,
sonhamos algo, né? Fora do estado de vigília e não damos importância, por isso que ele fala aqui que isso não pode ser utilizado como prova, mas existem casos de memórias dessas outras encarnações onde é comprovadamente verdade, assim, aquela memória realmente aconteceu e é possível comprovar aquele dado visitando o local que a pessoa está falando, às vezes conversando com pessoas que conviveram com aquela pessoa em outra vida. Existem alguns relatos por aí que vocês podem procurar depois, que sempre tem. Aí esse dá para ser usado, por isso que ele fala em 5%. E aí nem sempre as lembranças espontâneas são cercadas de detalhes, sobretudo quando o espírito recorda experiências desagradáveis. Quem quer ficar se lembrando de coisa desagradável, né? Adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança muitas vezes aflitiva e humilhante do passado poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Imagine você lembrar que alguém, você convive, sei lá, matou sua mãe na outra encarnação. Isso vai ser aflitivo para você nessa. Então, a gente esquecer do que aconteceu numa vida passada nos é benéfico. Porque, em geral, essas memórias, né, sendo negativas, né? Claro, se for positivo, ok, mas sendo memórias negativas, pode prejudicar a gente aqui mesmo, né? As lembranças provocadas, ou seja, que a gente... Ela falou aqui da espontânea, mas a provocada, ela ocorre por indução de espíritos desencarnados ou encarnados. Então, você vai lá espontaneamente provocar aquilo. No primeiro caso, a ação, né, por espíritos desencarnados, a ação pode estar relacionada a um fim útil e bom, entretanto, pode estar vinculada a propósitos inferiores, tal como ocorre nos processos obsessivos. Às vezes, um espírito, né, na intuição de um processo obsessivo desse, faz você se lembrar de alguma situação, com propósito, alguma situação que você fez errada, com esse propósito inferior de lhe prejudicar, né? E aí, no segundo caso, as lembranças provocadas por médicos ou psicólogos, né, a terapia de regressão, tem representado no mundo atual uma ferramenta de auxílio terapêutico a pessoas portadoras de distúrbios psíquicos. Kardec nos dá oportuno esclarecimento a respeito do assunto em um artigo da Revista Espírita de 1865, em que alega que não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode dizer-se que não a perde jamais, mesmo na encarnação, porquanto durante o sono do corpo, quando goza de certa liberdade, né? Porque durante o sono nós somos desprendidos do nosso corpo físico, então é uma meia liberdade, né? O espírito tem consciência de seus atos anteriores, é como se a gente tomasse contato com essa vida espiritual que é a vida verdadeira. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação, então quando estamos aqui acordados. Porém, em falta de uma lembrança precisa que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, aure novas forças nos instantes de emancipação da alma, se o souber aproveitar. Porque no instante desse de emancipação da alma, em que a gente tem contato ali com algo que justifica o nosso sofrimento atual, muitas vezes a gente se consola e pensa, não, estou passando isso porque passei aquilo, e aí a gente consegue entender toda a trama, né, todo o objetivo, digamos assim, daquele sofrimento atual, e a gente aure força para seguir nesse sofrimento, né, passando bem por esse sofrimento. Finalmente, para Emmanuel, o conhecimento do pretérito, por meio das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse. Credora de um benefício. Então, a gente tem que entender isso quando para nos dar força, que nós somos credores desse benefício, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de que responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento, porque a quem mais é dado, mais será cobrado, é assim? Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Aquele negócio de eu não quero não, é melhor não saber, porque muitas vezes você, mesmo sendo credor de tal benefício, você vai sofrer com ele ali. Então, muitas vezes a pessoa não quer, né? A terceira forma, né,
nas comunicações mediúnicas, de ter essas provas, né? Então, as comunicações mediúnicas oferecem duas grandes contribuições em apoio à tese reencarnacionista. A informação da identidade de espíritos que viveram experiências reencarnatórias, e aí a gente já tem contato com isso desde que estudamos a doutrina espírita, né? As cartas de Chico são um exemplo. Ele escrevia a carta lá, e no final lia a carta às vezes, e a própria mãe da criança que estava escrevendo aquilo, ele se identificava, do parente, né? Estou falando criança, mas do parente se identificava através de desenhos, então isso não é uma novidade, né? E a revelação de vidas passadas das pessoas que ainda estão encarnadas, então, num fenômeno meio anímico, né? Essas vidas são reveladas numa comunicação mediúnica. Então, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns deles tomam nomes que nunca lhes pertenceram, né? Eles podem enganar também, a gente sabe disso. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que bater o que aquele espírito está dizendo com o que o espírito que está dizendo ser falou, e ver se aquilo ali bate, né? Se eles realmente estão falando a mesma linguagem. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem porque precisamente esses hábitos, de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se, são o que os fazem reconhecíveis e que, desde logo, dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade, porque você conhece a pessoa. Então, ao conhecer aquela pessoa, você consegue identificá-la em qualquer lugar, né? Em relação às revelações mediúnicas de vidas passadas, destacamos a pergunta 15 do item 290 do Livro dos Médiuns e as respectivas respostas que os espíritos superiores deram a Allan Kardec. Pergunta: podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Resposta: Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas conforme o objetivo. Então, se tiver um objetivo, né, válido. Se for para a vossa edificação e instrução, que seria o objetivo válido, né? As revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Do nada vai vir. Ele, porém, não o permite nunca para a satisfação da vã curiosidade, assim, quero saber quem eu fui na vida passada, só para saber quem eu fui na vida passada. Não, né? Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer essa espécie de revelações? E aí a resposta lógica, porque é só você parar para pensar um pouquinho nisso, tá lá. São espíritos brincalhões, que se divertem à vossa custa. Então, eles até podem estar dizendo a verdade ali da sua vida, mas eles estão dizendo para ver a sua cara, ou estão inventando outra totalmente diferente para ver também como é que vai ser a sua reação, né? E aí eles alertam aqui, inclusive, em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos obenteiros apraz lisonjear o amor próprio por meio de pretendidas origens. Há médios increntes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito, acreditam em tudo que se diz, a esse respeito que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. É como se um espírito brincalhão desse chegasse para mim e dissesse que eu fui Jesus na outra encarnação. Eu vou acreditar que eu fui Jesus e estou aqui agora desse jeito? Vou. Então, mais uma vez, é fundamental o bom senso para julgar esse tipo de comunicação, né? Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram? A resposta é não. Isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado.
o que é muito fácil de se deduzir, né? Se eu estou passando por certo tipo de trauma, por certo tipo de dificuldade nessa vida, provavelmente é uma remanescência da outra que eu trago. Então, o gênero de prova que se repete, algo que repetidamente acontece, uma dificuldade que reiteradamente eu tenho, vai falar muito do que eu fui. Então, estudando as nossas dificuldades atuais, a gente vai ter talvez uma clareza do que fomos no passado, né? E para Emmanuel, os espíritos que se revelam por meio das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Determinados médiuns com tarefa especializada podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência, ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. Todavia, essa não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais muitas vezes não encontram senão um material deficiente, que as obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. Ele está falando aqui material deficiente que muitas vezes o espírito, ao trazer uma comunicação através de um médium, aquele médium é esse material deficiente que ele está falando aí. Então, o organismo ou a moralidade daquele médium não é tão elevada para caber tal manifestação, digamos assim. Então, por isso que ele fala de material deficiente. O instrumento não é tão bom. Aquele instrumento não é tão bom. Devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito é universal pelos fios invisíveis do pensamento, que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens medianímicas, guardando-se muito cuidado no capítulo de nomes ilustres que, porventura, subscrevam. Se a gente tem que ter um pé atrás, né, diante de todas as mensagens mediúnicas que recebemos, mais ainda quando se tratam de nomes ilustres. Aí a gente tem que ter 2, 3, todos os pés atrás na avaliação de tal mensagem, né? Nas manifestações de toda a natureza, porém, o crente ou o estudioso do problema da identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação, que lhe fará sempre no imo da consciência. Outra forma de comprovar o fenômeno da reencarnação são nos fenômenos da transcomunicação instrumental. O que é isso, né? A transcomunicação instrumental, que é a forma de os espíritos se comunicarem por meios de aparelhos ou equipamentos eletrônicos. Se a gente se comunica, imagina os espíritos, né? Representa igualmente mais uma evidência da reencarnação. Tal como ocorre nas comunicações mediúnicas, propriamente ditas, né, onde o instrumento é um ser humano, os espíritos podem dar informações a respeito de encarnações anteriores de si ou de outrem. Devem ser dispensados aos fenômenos de transcomunicação instrumental os mesmos cuidados indicados para análise e divulgação das mensagens provenientes das práticas mediúnicas. Então, é como se o espírito se comunicasse via um computador, uma mensagem de texto, algo assim. Mas para isso aí, você tem que utilizar o mesmo crivo da mensagem mediúnica comum. Outra forma, e essa aqui talvez seja a mais está mais na mídia, né? Esses fenômenos, experiências de quase morte, tem livro, tem vídeo, tem filme, né, sobre isso daqui. Então, a chamada de experiência quase morte é o estado de morte clínica experimentado durante alguns momentos. Então, é como se a alma realmente se desprendesse do corpo. Uma pessoa morreu, mas ela volta, né? Após os quais a pessoa retorna à vida do corpo físico. Então, ele morreu, mas voltou. Então, os laços não tinham sido desfeitos completamente, é claro, né? Senão a morte seria definitiva, né? Digamos assim. Os relatos do que se passou, feitos aos médicos e enfermeiras por indivíduos de várias culturas e credos, coincidem com o que diz o Espiritismo e demais religiões reencarnacionistas. Essas pessoas relatam a ocorrência de acontecimentos semelhantes, vividos nos breves instantes entre uma parada cardíaca mais prolongada e a ressuscitação corporal subsequente. Entre essas ocorrências, afirmam encontrar, após a travessia de um túnel ou de outras passagens, seres de luz que acolhem carinhosamente.
É frequente a recepção pelos parentes e amigos falecidos. Atualmente, existe uma significativa produção de livros espíritas e não espíritas que trazem boas contribuições à tese reencarnacionista. Então, são pessoas que estão estudando muito esses fenômenos, né? E isso é importante de se lembrar, porque, afinal de contas, a doutrina espírita é ciência, né? Então, se estamos falando em reencarnação, precisamos comprová-la. Então, recomendamos, ele traz aqui algumas recomendações, a leitura das seguintes obras: A Reencarnação, de Gabriel Delany, Reencarnação no Brasil, de Hernani Guimarães de Andrade. Casos sugestivos de reencarnação, tem vários casos relatados da reencarnação, né, com memórias. A Vida Pretérita e a Futura, Muitas Vidas, Muitos Mestres, e Reencarnação Baseada nos Fatos. Então, eles são alguns livros. Agora teve o lançamento também de se chamar A Ciência da Vida Após a Morte, que também trata sobre esse assunto. E a questão da reencarnação é um tema muito importante para nós espíritas, porque está ali na base do que a gente acredita. Então, entender que isso acontece, por que acontece e como acontece, é parte fundamental para que a nossa fé seja aquela fé inabalável que Kardec colocou logo ali na entrada do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela que pode ser colocada frente a frente à ciência em todos os tempos, que ela vai se sustentar. Então, uma das bases está aqui. Era esse o estudo da aula de hoje, então deixo aí os comentários abertos para suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos. Estou sempre à disposição e até a próxima.